Você que está vendo este vídeo agora, sim, você. Não foi por acaso, não foi distração, não foi coincidência. Existe uma promessa de Deus te alcançando neste exato instante. E Deus tem essa promessa para você. Você que já pensou em desistir, você que já chorou escondido, você que já duvidou da própria força. Deus quer que você saiba. Há planos de paz e não de mal para te dar um futuro e uma esperança. E essa palavra é para você. Deus tem essa promessa para você. Ele é o seu refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Você não está sozinho. Mesmo quando ninguém viu sua dor, Deus viu. Mesmo quando ninguém reconheceu seu esforço, Deus reconheceu. E o que Deus começa, Ele termina. Você que às vezes se sente atrasado, Deus quer isso para você. Restituição. O tempo que pareceu perdido será redimido. O que foi arrancado será restaurado. O que foi quebrado será reconstruído. Porque as promessas do Senhor não voltam vazias. Você que carrega sonhos esquecidos, Deus tem essa promessa para você. Ele realiza os desejos do coração que confia nele. Não é tarde demais. Não acabou. Ainda há capítulos que você não leu da sua própria história. Escute isso. Portas que ninguém conseguia abrir começarão a ceder. Caminhos que pareciam fechados se alinharão. Porque quando Deus decide agir, ninguém pode impedir. E Ele está decidindo ao seu favor. Você é chamado. Você é escolhido. Você é sustentado por mãos invisíveis, mas poderosas. Ainda que passe pelo vale da sombra, não precisa temer, porque o Senhor está com você. A presença dele te guia, te guarda e te fortalece. Deus tem essa promessa para você. Força renovada. Você correrá e não se cansará. Você caminhará e não desfalecerá. A fraqueza não será a sua definição final. O cansaço não será a sua identidade. Receba isso. A fidelidade de Deus é maior que os seus erros. A graça dele é mais forte que as suas quedas. Onde abundou o medo, superabundará a coragem. Onde houve vergonha, nascerá honra. Você não foi criado para viver pequeno. Você não foi chamado para se esconder. Deus quer isso para você. Vida abundante, propósito claro, paz que excede todo entendimento. Acredite, o que Ele prometeu, Ele cumprirá. O que Ele falou, se estabelecerá. O que Ele escreveu sobre você não pode ser apagado. Levante-se por dentro. Endireite sua postura espiritual. Respire fundo. Declare em silêncio: eu recebo as promessas de Deus, porque são para você, são sobre você e começam agora. E quando você pensa que já ouviu tudo, Deus ainda tem mais para derramar sobre você, porque a promessa não terminou. Ela está em movimento, ela está respirando, ela está avançando enquanto você assiste. E mesmo que seus olhos ainda não vejam, o céu já se moveu ao seu favor. Há uma palavra que ecoa agora. Eu te sustento com a minha destra fiel. Não é metáfora, não é poesia vazia, é aliança, é cuidado real. É Deus dizendo que você não cairá além do que pode suportar. E se cair, não ficará no chão. Escute isso profundamente. As lágrimas que você derramou em secreto foram recolhidas. Nenhuma foi desperdiçada. Cada oração sussurrada no escuro subiu como incenso. E o que você chama de atraso, Deus chama de preparo. Você está sendo preparado para algo maior do que imaginou. Porque está escrito que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Inclusive o que doeu. Inclusive o que quebrou. Inclusive o que parecia o fim. Sinta isso. A promessa não depende da sua perfeição. Depende da fidelidade dele. E ele é fiel. Quando você não teve forças, ele foi sua força. Quando você não teve palavras, ele intercedeu por você. Ainda que o mar se levante, ele diz: sou eu que abro o caminho no meio das águas. Ainda que o deserto pareça interminável, ele faz brotar rios onde ninguém acreditava ser possível. Onde houve escassez, haverá provisão. Onde houve silêncio, haverá resposta. Você não está atrasado. Você está sendo alinhado, não está esquecido. Está sendo moldado, não está rejeitado. Está sendo separado para um propósito mais alto. Há uma promessa de honra sobre você. Uma promessa de recomeço. Uma promessa de restauração familiar, cura emocional. Direção clara. O que estava confuso
começa a se organizar. O que estava travado começa a fluir. Declare isso dentro de você. Eu não vivo pelo que vejo, vivo pelo que Deus falou. Porque o que Ele fala permanece. O céu e a terra podem passar, mas a palavra dele não passa. Você ainda verá o cumprimento do que parecia impossível. Ainda testemunhará portas que se abrirão sem esforço humano. Ainda contará histórias de livramentos que ninguém entenderá. E quando esse dia chegar, você lembrará deste momento. Porque hoje o céu marcou um ponto de virada. Hoje a esperança foi reacendida. Hoje a fé respirou novamente. Receba mais esta promessa. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. E a sua manhã está mais próxima do que imagina. Permaneça, confie, avance. Porque Deus já decidiu. O melhor ainda está por vir para você. E enquanto você respira agora, há anjos trabalhando em áreas da sua vida que você nem imagina. Porque está escrito que os que confiam no Senhor são como um monte que não se abala. Você pode ter tremido, mas não foi destruído. Pode ter chorado, mas não foi abandonado. Pode ter sentido medo, mas nunca esteve desamparado. Deus está dizendo ao seu coração: eu sararei a sua terra. Não é apenas cura física, é cura na memória. Cura nas lembranças que ainda doem. Cura nas palavras que te feriram. Cura nos traumas que você nunca contou a ninguém. Você acha que perdeu demais. Mas Deus restitui em dobro. Ele transforma vergonha em honra, cinzas em coroa, pranto em celebração. O que parecia ruína se tornará testemunho. O que parecia fracasso se tornará fundamento. Escute isso com o coração aberto. Eu sou o Deus que faz novas todas as coisas. Novas oportunidades, novos relacionamentos, nova mentalidade, novo tempo. Não é remendo, é renovo verdadeiro. Você foi visto quando estava invisível. Foi ouvido quando ninguém prestava atenção. Foi sustentado quando pensou que estava sozinho. E Deus escreve certo até nas linhas que você chamou de confusão. Há uma promessa de direção clara sobre você. Ele endireitará os seus caminhos. Aquilo que hoje parece neblina se tornará estrada iluminada. Aquilo que hoje é dúvida se tornará certeza firme. Respire fundo. A presença de Deus não te trouxe até aqui para te deixar no meio do caminho. Ele começou a boa obra e Ele mesmo a aperfeiçoará. Não é pela sua força, não é pela sua capacidade, é pelo Espírito dele agindo em você. Você não nasceu para terminar pequeno, não nasceu para aceitar migalhas emocionais, não nasceu para viver preso ao passado. Há um chamado sobre sua vida que o medo tentou calar, mas não conseguiu apagar. Sinta essa verdade atravessando seu peito. A fidelidade de Deus não falha. Ele não é homem para mentir. Se Ele prometeu, cumprirá. Se Ele falou, acontecerá. Se Ele declarou, ninguém pode revogar. Talvez você esteja assistindo com os olhos marejados. Talvez esteja cansado por dentro. Mas existe uma força sendo renovada agora. Como águia, você vai subir acima da tempestade e enxergar o horizonte novamente. Porque o Senhor é o seu pastor. Nada lhe faltará, nem paz, nem direção, nem provisão, nem amor. Ele prepara a mesa diante dos seus adversários e unge sua cabeça com óleo. E quando você olhar para trás, perceberá que a mão de Deus esteve em cada detalhe. Nos livramentos que você não viu, nas portas fechadas que eram proteção, nos atrasos que eram livramento. Hoje não termina em lágrimas, termina em esperança reacendida, termina com fé restaurada, termina com você entendendo que as promessas ainda estão de pé e o céu declara sobre você: é tempo de florescer, é tempo de viver, é tempo de experimentar o cumprimento daquilo que Deus sonhou para você. A palavra nos lembra que os que confiam no Senhor renovam as suas forças. Renovar não é voltar ao que era antes, é receber força nova para um tempo novo. Você não precisa correr no ritmo de ontem, nem carregar pesos que já não são seus. Deus não recicla a esperança, Ele gera a esperança fresca. Há fôlego sendo liberado agora e ânimo voltando onde só havia cansaço. Enquanto você ouve, Deus escreve capítulos que você ainda nem imaginou ler. Se essa mensagem tocou você, permaneça. Permanecer também é uma decisão espiritual. Inscrever-se no canal e ativar as notificações é manter o coração atento e sensível, pois muitas vezes Deus fala por algo simples que chega na hora certa. Curtir e comentar não são gestos vazios, são sinais de quem escolhe continuar. Se alguém veio à sua mente agora, não ignore. Talvez não seja coincidência.
Talvez seja Deus te usando como resposta de oração. Com carinho, todos os meses, presenteamos pessoas com 3 livros edificantes, que fortalecem a mente e alinham o coração. E com o maior de todos, a Bíblia, palavra viva, que sustenta a alma. Esses presentes chegam a quem escolhe caminhar conosco. Inscritos no canal, notificações ativas, comentário deixado e mensagem compartilhada. Não é troca, é comunhão. E mais uma vez, com a mesma leveza, todos os meses, 3 livros cheios de vida e a Bíblia encontram pessoas que decidiram permanecer inscritos, atentos, comentando, compartilhando, não por obrigação, mas por vínculo. Se quiser, deixe seu pedido de oração nos comentários. Existe uma família que intercede por você e pela sua casa. Você não caminha sozinho? Caminhamos juntos. E se, com liberdade e paz, você desejar apoiar financeiramente para que este ministério continue levando fé, saúde emocional e vida, as informações estão na descrição. Qualquer valor ajuda. Se puder, apoie com alegria. Se não puder, permaneça conosco do mesmo jeito. Sua presença também sustenta essa obra.